Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o coração do homem é pesado e endurecido. Por isso é necessário que Deus dê ao homem um coração novo. E a conversão é uma graça que faz com que nossos corações se voltem para Ele. E é Deus quem nos dá a coragem de começar de novo. O sacramento da penitência é uma forma de recomeçar, de retomar a nossa vida. O livro do Apocalipse até diz isso: lembra-te de onde caíste e retoma a tua vida, volta ao primeiro amor. Nós experimentamos a misericórdia de Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos diante do sacerdote o nosso arrependimento, o nosso pecado, para viver então a vida nova que Ele tem para cada um de nós. Mas será que as pessoas sabem o que é o sacramento da penitência, o valor do sacramento da penitência? É o que nós veremos agora. O sacramento da penitência, Padre, é onde o Senhor nos revela a misericórdia dEle, onde nós temos como estar diante de Deus, reconhecendo as nossas faltas, pedindo a Ele a misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas faltas, para que possamos permanecer firmes na fé e na caminhada seguindo os passos de Jesus. Todos nós somos falhos como cristãos, mesmo a gente se portando como um cidadão correto, como uma pessoa idônea, nós erramos, pecamos em palavras, atitudes, pensamentos, somos falhos. Como é que você se prepara para receber o sacramento da penitência? Eu rezo o terço, eu fico em silêncio, eu fico pensando, porque às vezes a gente acha que é o dono da verdade, a gente não é, a gente tem que ver as nossas falhas, né? Então aí que eu vou, a gente consegue falar as coisas mais com calma. Eu acho o seguinte, que contar os pecados para o padre é uma coisa muito importante, né? É tipo assim, um desabafo, né? Falar assim com uma pessoa, né, que entende a palavra de Deus, né? Eu acho uma coisa muito bom. E se o senhor procuraria um padre para confessar? Com certeza, para confessar os pecados, né? Uhum. E também receber também os conselhos deles também, né? Que eu acho muito, né, muito importante, entendeu? Eu acho muito legal a pessoa se confessar. Eu estou aqui com a Dona Nair. Dona Nair, eu queria perguntar para a senhora qual que é a sua opinião sobre o sacramento da penitência, confissão, contar os pecados para o sacerdote. Purificar nossa alma, né? E é com alegria que a gente faz, porque Deus está nos perdoando, né? O sacramento da penitência é a gente confessar os nossos pecados para ser perdoado, estar em sintonia com Deus para perdoar o nosso pecado, para estar mais próximo de Deus, para a graça acontecer, né? Agora, o que você faz assim, quando você vai se confessar, como é que você se prepara para a confissão? Eu peço muito para o Espírito Santo, né, me conduzir e abrir meu coração, me dar força. A confissão sacramental é quando a gente vai lá ao pé do ouvido do sacerdote, que está na pessoa de Jesus, e lá a gente conta aquilo que está escondido de pecado, que a gente não falaria publicamente, mas a gente conta para o sacerdote, porque lá tem o sigilo da confissão, conta para o sacerdote, ele dá a absolvição e a gente fica livre do pecado com a graça de Deus. É uma necessidade da alma, sobretudo, né? Reconciliar-se com Deus, receber essa misericórdia de Deus, né? Porque Deus é sempre misericordioso, mas eu preciso ir até o sacramento, receber esse perdão de Deus, é uma necessidade para nós. Eu acho que eu gosto, eu me sinto aliviado, sabe? Quando eu faço, eu sinto mais perto de Deus, de Jesus. E como é que a senhora se prepara para contar os pecados? O que a senhora faz antes? Um exame de consciência, uma oração? Um exame de consciência. Um exame de consciência eu faço. Para poder recordar dos pecados? Isso, sabe? Eu peço bastante para me perdoar, sabe? Né? Porque ninguém é perfeito. Todo mundo peca. Não vai dizer que eu não tenho pecado, que é mentira. Eu acho que é um desabafo da gente. Porque tem hora que você tá tão... Que nem agora eu saí do serviço, eu tô tão sufocada que, olha... E eu fiquei tão contente em te ver. Então, para mim é muito bom. Agora, não sei. É a oportunidade que tem, além de colocar porque quando falo desabafo, é para colocar como que um peso que está sobre a gente ali. E Jesus tem essa função mesmo, de que Ele carregou sobre si as nossas dores, o peso dos nossos pecados. Mas mais do que isso, é para a gente fazer a experiência da misericórdia de Deus. Uhum.
quando a gente conta os pecados para o padre, a gente está lavando a alma. Essa é a expressão mais forte, né? Verdade mesmo. Nossa, a gente se sente aliviada, sabe assim, quando sai, desce assim, sai. Nossa, isso é muito bom. Isso é tão gratificante que, nossa. Eu tenho certeza que a partir desse dia, você certamente vai gostar muito mais do sacramento da penitência, não vai ter preconceito nenhum, nem medo de confessar com o padre, porque ele é a pessoa de Jesus, está ali para exercer a misericórdia para a sua vida, a misericórdia para o seu coração, porque assim, Jesus é misericórdia sempre e em todo tempo, porque a misericórdia de Deus é eterna. Falando da confissão, da penitência, da reconciliação, falando deste belíssimo sacramento de misericórdia, de cura que Jesus deixou à sua igreja, eu tenho que falar do pecado. Por isso, dedicamos aí esses blocos a falar do pecado. Mas também é preciso falar do demônio. Muita gente não gosta de falar disso. É como se não falando ele deixasse de existir. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso. O ensinamento da igreja sempre foi muito forte sobre isso. O demônio quer nos afastar de Deus, ponto. Essa é, eu diria assim, a missão a que ele se propõe. E como ele faz isso? Atraindo-me para o pecado, para aquilo que é ofensa a Deus. Ele tem ódio de Deus. E como não pode fazer nada contra Deus, quer nos afastar para que não o glorifiquemos. Ele atua no mundo. São Pedro vai escrever, que ele é como um leão ao redor de nós, rugindo para nos pegar, para nos ameaçar. Não é porque se deixa de falar de demônio que ele deixa de existir. Aliás, tem um autor inglês até que escreve as cartas do demônio. Um demônio que escreve cartas a um demôniozinho, a um sobrinho dele que é um aprendiz de demônio, e ele diz: olha, meu caro, a primeira coisa que você deve fazer é os homens acharem que você não existe, que aí o seu campo fica livre. O demônio é poderoso, mas Cristo é muito mais poderoso. Ele não só nos dá força para vencer a tentação, mas nos dá uma graça que São Paulo exprimiu de uma forma tão bela na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz ele assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, até a experiência do pecado, de uma pessoa que reconhece que pecou, se afastou de Deus, se arrepende, se volta para o Senhor, aquele pecado faz com que ele se impulsione mais ao encontro do Senhor. É a experiência do apóstolo Paulo, que ele sentiu tão forte a misericórdia de Deus sobre ele, que ele sentiu: eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar o evangelho, para que outros experimentem a graça que eu experimentei. Então a misericórdia de Deus é infinita. Claro que não podemos abusar dela, mas também não podemos ignorá-la. E diante de nossa fraqueza, o Pai sempre nos perdoa, sempre nos acolhe. Como é triste ver pessoas no pecado, fechadas no pecado. O que será da sua vida eterna? Claro que não nos cabe julgar. Cabe-nos sim rezar pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Isso é um ato de solidariedade para que eles experimentem a misericórdia de Deus. Eu não posso ficar indiferente diante de um mundo que está aí se afastando de Deus. Mais e mais, tomando consciência de todo esse pecado que invade o mundo, em nosso coração de cristãos, de filhos de Deus, irmãos de Jesus, aquele que quer a reconciliação de todos com o Pai, mais e mais devemos decidir: eu vou olhar por aqueles que estão longe de Deus, dedicar-me à catequese, escrever livros, pregar, dedicar-me à obra de misericórdia. Enfim, ninguém pode ficar indiferente diante do mal do mundo.
E essa será uma maneira de proclamarmos as misericórdias de Deus, porque imagine a alegria que nós sentiremos no coração quando na eternidade, no juízo final, Jesus nos mostrar as pessoas que se aproximaram dele, que vão amá-lo e servi-lo eternamente com ele, homenagear o Pai por causa de nossa ação, de nosso trabalho, apostolado, de nossa oração. Trabalhemos, pois, pela conversão dos pecadores a Deus. Desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã em Cristo Jesus, Shalom. A paz do Senhor esteja sempre com você.